4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo, cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Augure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar e hoje nós vamos falar de uma síndrome do olho seco. Você sabe o que é isso? E olha que muita gente pode ter, principalmente os papais e as mamães devem ficar atentos ao nosso hoje. E eu vou conversar com a Cleivânia Lima de Almeida, ela que é presidente da Associação dos Portadores do Olho Seco, a APOS, né? Chama assim a associação. Obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer imenso para a gente estar divulgando a associação e que é muito importante as pessoas conhecerem o problema do olho seco, que afeta milhões de pessoas e muitas não sabem, principalmente as crianças. É complicado. E é esse o nosso papel hoje, esclarecer para você o que é. O que caracteriza essa síndrome do olho seco? O nome ele é bem próprio para a pessoa, mas essa síndrome, o que ela é? Na realidade, a síndrome do olho seco é caracterizada pela diminuição na produção da lágrima ou deficiência em alguns dos seus componentes. Então aí tem vários sintomas. Quais são os sintomas? Sintomas são fotofobia, a sensação de cisco no olho, de areia no olho, irritação, tem uma série de sintomas. Tá, quando você fala assim dos sintomas, isso vai ser em todas, desde criança, adultos, ou isso acaba sendo na criança? Vocês me falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma síndrome que dá muito hoje em dia por causa dos videogames, a criança que fica atenta. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade preocupante, porque a criança começa com aqueles sintomas leves e depois com o tempo aquilo vai se agravando. Porque assim, quando a criança está brincando no computador ou no videogame, né, por exemplo, a tendência dela é não piscar. Então ela está tão vidrada ali que ela não pisca. Então esse não piscar acaba prejudicando. E quando você fala nessa questão mesmo do olho seco para a criança, o que pode ocasionar? Isso pode ter uma consequência muito grave? Pode ter sim uma consequência muito grave. Os pais devem ter cuidado com isso, porque a criança está lá brincando no videogame, o que acontece? Ela não pisca. Esse não piscar acaba prejudicando a visão. Então a criança passa o dia inteiro, ao longo do dia, aquilo vai piorando, e o olho seco, é interessante isso, porque o olho seco ele vai gradativamente, então é um processo lento. Quando você percebe, você só vai perceber mesmo quando aquilo realmente te incomodar. É como uma dor de cabeça, você não sente a cabeça, mas a partir do momento que você sente dor na cabeça, dor de cabeça, você já começa a preciso me preocupar com isso. Perfeito. E então, a consequência disso pode ser uma perda de visão? Pode, em alguns casos sim, aí precisa ter bastante cuidado, avaliar. Só um oftalmologista pode definir, diagnosticar isso mesmo. Então os pais devem sim levar as crianças ao oftalmologista. Aquela criança que sai, estou brincando no videogame, de repente corre e vai até toalete lavar os olhinhos, né? Então fica essa sensação. Já é um toque. Já então, se a criança ela já tem essa ardência, alguma coisa, eu vou lavar o olho, se não estou me sentindo muito bem, ela pode já estar apresentando essa síndrome. Pode estar apresentando e o pai tem que levar, a mãe tem que levar imediatamente ao oftalmologista, porque não pode deixar se agravar esse problema, porque senão as consequências são graves, são sérias. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Com certeza, como presidente. Como portadora. Hã? Eu também sou portadora. Você é portadora? Sou. Como eu falo foi com o seu propriedade. processo? No meu caso, foi uma alergia medicamentosa. Então, eu falei para vocês, existem várias causas. E uma delas, no meu caso, foi a síndrome de Stevens-Johnson. Sou alérgica a um determinado medicamento, a um componente de um remédio, né? Então, assim, esse remédio que causou essa síndrome em mim, me deu essa alergia, né? Então, por causa dessa alergia, eu tive um olho seco severo, não muito severo, moderado, mas que me trazem consequências
terríveis. E você, terríveis. O tratamento disso, ele é baseado na questão do oftalmologista mesmo, ou tem algo que se possa fazer? Como funciona? Existe. Assim, detectou o olho seco, né? Vamos pegar o caso mais simplesinho. Detectou um olho seco, é partir com um tratamento. Esse tratamento ele pode ser, por exemplo, diminuir o tempo da criança, vamos voltar à criança, mas diminuir o tempo da criança em frente ao computador, em frente ao videogame. Então fazer com que essa criança circule mais na casa e deixe um pouco estipule um horário. Olha, você tem 1 hora para brincar. Terminou esse prazo, faz com que essa criança faça outra coisa. Perfeito. Daí vai distraindo a criança, a visão vai descansando. É um treinamento também, é um treinamento. Né, e depois, quando já diagnosticado pelo oftalmologista o olho seco, no caso inicial também, ele já inicia com tratamento com lágrimas artificiais. Que é bastante interessante e que hoje em dia as lágrimas artificiais estão bem avançadas, né? A tecnologia é muito boa para isso, já está quase imitando a nossa lágrima. Entendi. Né? E por isso a informação é importante, né? Porque é algo que pode ser rapidamente tratado, rapidamente diagnosticado e às vezes a pessoa não tem essa informação, não conhece. É esse o nosso papel. E você, obrigada por você ter me trazido o livro Vivendo o Suplício de Tântalo, o dia a dia dos portadores da síndrome do olho seco. Eu agradeço você ter me entregue o livro. E do que se trata? O que nós teremos aqui? Aqui nesse livro é uma coletânea de relatos pessoais, onde pessoas estão relatando o dia a dia como portador, o que é conviver com essa síndrome, que é terrível. Um dia você está bem, outro dia você está mal, e você passa por uma série de coisas, limitações, você passa por preconceito, que infelizmente isso tem também com relação ao olho seco. Estou falando isso porque eu também já passei por isso, às vezes uma piadinha, você coloca, no meu caso eu tenho fotofobia, eu coloco aquele óculos bem escuro, no tempo chuvoso, o pessoal fala assim, ai, nossa, aqui dentro tá muito sol, isso é um tipo de preconceito, claro. Isso vai corroendo você. Você tem que ter força para aguentar aquilo, né? Aquelas gracinhas. Porque na realidade você vai explicar para a pessoa, olha, porque é pura falta de informação. Você vai explicar, não, eu tenho fotofobia em virtude disso, isso aqui, você vai começando a explicar. Aí a pessoa já vai entendendo, poxa, não é brincadeira, né? Exatamente isso, né? Se a pessoa tiver... Aqui vai ser uma troca de experiências, então, Sim. entre as pessoas. Se a pessoa tiver essa informação, ela vai ser solidária à causa e quem sabe na família dela ou ela mesma não tem. Amigos, né? E comece a saber. Mas olha, Cleivane, obrigada pela presença e por falar de um assunto que realmente eu não tinha visto tanto na sociedade e é algo realmente veemente que deve estar acontecendo. Obrigada pela presença. Eu queria falar sobre a associação um pouquinho só. Tá. Pessoal, entre em contato com a Associação dos Portadores da Síndrome de Olho Seco, a APOS, no www.apos.org.br. Vocês vão encontrar muita informação. A informação é sempre importante. Vocês conhecerem o que é um portador de olho seco, como é o cotidiano de um portador de olho seco. Informação, gente, é o que a gente pede. Tá? Acho que com informação a pessoa vai longe. Ótimo. O site www.apos.org.br está na tela e obrigada pela presença. Obrigada. E você já sabe, DGABC Entrevista sempre trazendo o melhor da entrevista para você, novidades também para que você fique atento. A internet é isso, é rapidez e também trazendo para você todas as informações. Entre em contato conosco pelo dgabctv@dgabc.com.br. Até mais.